Bom dia, gente. Como vocês estão? Hoje a gente vai fazer uma aula de correção de exercícios, porque nossa prova é na semana que vem. Então, hoje a gente vai corrigir os exercícios do capítulo 17, sobre sistema cardiovascular, e capítulo 18, sobre sistema respiratório. Esses serão os dois capítulos cobrados na prova. Então, a gente vai deixar tudo corrigido, porque daí vocês podem usar para estudar para a prova, tá bom? A gente começa aí com o capítulo 17, que é sistema cardiovascular. Então, a gente vai começar nessa página de atividades para a sala, ok? Vamos lá. Número 1. Com relação aos vasos sanguíneos no ser humano, pode-se afirmar que... Essa opção aí, a nossa opção correta é a letra D de dado. Observa, no nível estrutural, as artérias diferenciam-se das veias por terem paredes mais espessas e elásticas. Lembra quando a gente falou sobre as artérias, que elas precisam ter essas paredes mais espessas, porque o sangue sai do coração pelas artérias e ele sai com muita pressão, porque ele está sendo bombeado com bastante intensidade. Então, tanto a parede espessa quanto a parede elástica vai fazer com que essas artérias suportem toda essa pressão do sangue. Por isso, letra D de dado. Vou dar uma subidinha aqui, ó. Número 2. Correlacione as colunas. Então, na coluna 1, nós temos 1. Irrigação do miocárdio. 2. Conduz sangue arterial. 3. Conduz sangue venoso. 4. Leva sangue arterial para os tecidos. E 5. Leva sangue venoso ao coração. Na coluna 2, a gente tem artéria pulmonar, artéria aorta, veia cava, coronárias e veia pulmonar. Então, a sequência numérica da segunda coluna é letra C. Vou colocar aqui a setinha em cima, ó, para a gente poder acompanhar, ó. Letra C. Então, primeiro, número 3, ó. 3 que diz conduz sangue venoso. Quem conduz sangue venoso aí, dessas opções, é artéria pulmonar. Lembra que a gente falou que artéria pulmonar e veia pulmonar, elas representam uma exceção à regra. A artéria pulmonar carrega sangue venoso e veia pulmonar carrega sangue arterial. Depois, número 4, leva sangue arterial para os tecidos. Quem faz isso é a artéria aorta. Depois aqui, ó, número 5, leva sangue venoso ao coração. Quem faz isso? As veias cavas. Depois, 1 é irrigação do miocárdio. A responsabilidade de irrigação do miocárdio é das coronárias. E, por último, 2, leva sangue venoso ao coração, veia pulmonar, tá? Bom, então, passamos agora aqui para a questão 3. Vamos lá. O coração funciona como uma bomba. Nos humanos, o sangue com baixo teor de oxigênio é enviado aos pulmões. Por outro lado, o sangue oxigenado nos pulmões é mandado para vários setores do organismo. Assinale a alternativa correta. Aí a nossa alternativa correta é a letra C. Vamos ler. As veias pulmonares levam o sangue oxigenado para o átrio esquerdo. Então, o sangue, quando ele está oxigenado, significa que ele já está voltando dos pulmões. Ele volta dos pulmões pelas veias pulmonares e ele cai direto no átrio esquerdo. O lado esquerdo do coração é o lado onde passa sangue arterial e o lado direito é o lado onde passa sangue venoso. Vou dar uma puxadinha aqui para a gente poder ver a número 4. Analise as seguintes afirmações e assinale a alternativa correta. 1. Na grande circulação, o sangue que sai do coração é dito venoso. 2. O nó sinoatrial é o responsável pelo controle miogênico dos batimentos cardíacos. 3.
A sístole atrial ocorre ao mesmo tempo que a sístole ventricular. E 4. Uma descarga de adrenalina deve promover aumento na frequência cardíaca. Então, dessas opções aí, a gente tem que marcar uma correta. Nesse caso, a correta é a letra B de bola. Apenas 2 itens estão corretos, tá? Vamos ver quais são esses 2 itens que estão corretos. Deixa eu puxar aqui novamente. Ó, o nó sinoatrial é responsável pelo controle miogênico dos batimentos cardíacos. Sim, tá correto. Não é só o nó sinoatrial, mas o nó sinoatrial é uma das estruturas responsáveis pelo controle miogênico. E uma descarga de adrenalina deve promover o aumento da frequência cardíaca. Sim. Vamos ver aí a opção 1. Na grande circulação, o sangue que sai do coração é dito venoso. Não, o sangue que sai do coração é sangue atrial. Então, as duas que estão corretas são número 2 e número 4, tá? Porque a sístole atrial ocorre ao mesmo tempo que a sístole ventricular? Não, a gente viu que enquanto ocorre sístole atrial, está ocorrendo diástole ventricular e vice-versa. Número 5. Considerando a trajetória do sangue e o transporte de substâncias por meio do sistema circulatório, espera-se atuação mais rápida de um medicamento no cérebro se... Vamos observar aí, a resposta correta é letra A, inalado pelos pulmões. Vamos raciocinar. Quando esse medicamento é inalado pelos pulmões, ele já, digamos assim, pulou toda aquela etapa dele chegar pelo sangue venoso no coração, do coração ele ir para os pulmões. Ele já está nos pulmões, então ele cai na circulação nos pulmões, volta ao coração para poder já ser distribuído para o corpo todo e, obviamente, para o cérebro também. Quando a gente observa todas as outras opções, ó, em uma veia no braço, na forma líquida, ingerido na forma líquida ou como comprimido, injetado numa veia em algum local acima dos ombros, injetado em uma veia da mão. Todas as vezes que você pensa dele ser injetado em uma veia, o que vai acontecer com esse medicamento? Ele tem que chegar ao coração no sangue venoso, ele tem que ir para os pulmões para voltar ao coração para depois conseguir chegar até o cérebro. Então, ele vai levar mais tempo quando ele é injetado em uma veia do que se ele é inalado diretamente nos pulmões. Ele pulou algumas etapas, certo? Vamos seguir, agora a gente vai para a parte de atividades propostas, então temos aí a primeira, deixa eu ver se eu consigo botar, consegui. Analise as assertivas seguintes relativas à regulação da temperatura no organismo humano. Número 1, à medida que a temperatura externa sobe, os vasos sanguíneos próximos à superfície da pele sofrem constrição e o fornecimento de sangue à pele diminui. 2, no frio, os vasos sanguíneos da pele se dilatam, aumentando a perda de calor através da superfície. E 3, o sangue que circula nos vasos periféricos dissipa parte do calor por meio da pele. Indique a alternativa correta. Aí a gente vai ter como alternativa correta exatamente a parte que não está aparecendo. E, gente, agora que eu vi que não está aparecendo tudo para vocês. Deixa eu virar mais um pouquinho, mas vocês estão acompanhando aí no livro, né? A alternativa correta aí é letra E. Somente a 3 é verdadeira. Então, o sangue que circula nos vasos periféricos, ele dissipa parte do calor por meio da pele. Sim, ok. No frio, os vasos sanguíneos não se dilatam, ocorre a constrição desses vasos, ok? Vamos virar aqui a página. Deixa eu puxar para cá. E acertar aqui para vocês conseguirem acompanhar comigo. Mas acompanhe aí no livro também, caso vocês não estejam conseguindo enxergar tudo daqui, ó. Questão 2. Os capilares são os vasos sanguíneos que permitem, por difusão,
as trocas de substâncias, como nutrientes, excretas e gases, entre o sangue e as células. Essa troca de substâncias é favorecida pela seguinte característica dos capilares. Nesse caso aí, a nossa resposta certa é letra A, camada tecidual única. O fato desses capilares, né, terem uma única camadinha formando, né, a parede deles, facilita que a difusão ocorra de forma mais eficiente. Número 3. Nas alternativas a seguir estão relacionadas cavidades cardíacas e vasos sanguíneos. Assinale aquela que reúne cavidades e vasos nos quais, no homem adulto, o sangue encontrado será sempre arterial. Então, dessas opções, qual delas a gente só tem estruturas que a gente vai observar a presença de sangue arterial? Aí a nossa resposta certa é letra B de bola. Então, o sangue arterial, ele está no lado esquerdo do coração. Por isso, aqui, ó, na letra B, átrio esquerdo, ok. Veia pulmonar, ok. São as veias pulmonares que trazem o sangue arterial dos pulmões para o coração. E a aorta, que é a artéria por onde esse sangue vai sair do coração e ser distribuído para o nosso corpo. Número 4. O esquema a seguir mostra, de forma simplificada, o caminho do sangue no corpo humano, indicado por setas. As câmaras cardíacas estão legendadas por AD, átrio direito, AE, átrio esquerdo, VD, ventrículo direito e VE, ventrículo esquerdo. E os principais vasos sanguíneos estão numerados de 1 a 4. Então, observa aí que a gente tem, ó, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, ó. Sangue saindo do ventrículo esquerdo, indo para os órgãos. Sangue vindo dos órgãos para o pulmão, chegando no átrio direito. Sangue saindo do ventrículo direito para os pulmões. Sangue retornando dos pulmões para o coração, aqui, ó, no átrio esquerdo. A artéria aorta e as veias cavas estão representadas, respectivamente, pelos números, letra B. Número 4, deixa eu achar aqui para poder mostrar para vocês o número 4, tá cá em cima. Observa aí, ó. Número 4 tá aqui, ó, que é a artéria aorta, de onde o sangue sai do coração pelo ventrículo esquerdo. E veias cavas representadas pelo número 3, onde a gente está vendo o sangue venoso que vai chegar ao coração aqui no átrio direito. Número 5. Na circulação dos mamíferos, o coração funciona como uma bomba que se contrai e relaxa ritmicamente. O sangue bombeado percorre todo o corpo sempre em uma mesma sequência. Assinale a alternativa correta entre as apresentadas a seguir. Então, a alternativa que mostra aí pra gente a sequência certa é a alternativa A. Acompanha aqui, ó. O sangue venoso passa do átrio para o ventrículo direito e de lá é bombeado para a artéria pulmonar. Né? Da artéria pulmonar ele vai para os pulmões, sofre hematose, volta e passa pelo lado esquerdo do coração. Então, letra A. Vou puxar a página aqui para a gente poder ler a questão número 6. Deixa eu dar uma viradinha para vocês acompanharem aí comigo. As figuras 1, 2 e 3 mostram diferentes áreas de lesão do músculo cardíaco. Analise-as para julgar as proposições que seguem. Então, vocês estão vendo aqui, ó, essas marcaçõezinhas escuras aqui são exatamente as áreas que estão indicadas aí como áreas lesionadas no músculo cardíaco. A figura 1 mostra uma pequena área necrosada do músculo liso do coração após a obstrução de um pequeno ramo das artérias coronárias. Tá certa essa opção? A gente já pode ir analisando. Não tá certa, por quê? Músculo liso do coração, a gente sabe que coração não é musculatura lisa, é musculatura estriada cardíaca, então tá errado. 2. Embora na figura 2 a área necrosada seja maior
que é aquela mostrada na figura 1, isso não ocasiona problema para o músculo cardíaco, que tem alta capacidade de regeneração. Errada também. O músculo cardíaco, ele não tem alta capacidade de regeneração. A gente, quando falou de tecido muscular, a gente viu que a musculatura que melhor se regenera é a musculatura lisa, depois a musculatura estriada esquelética e, por último, a musculatura cardíaca. Então, a 2 está errada também. 3. Nas figuras 1, 2 e 3, a obstrução das artérias coronárias impede o fluxo sanguíneo para o tecido estriado cardíaco, ocasionando necrose da área afetada e comprometendo a contração muscular. Essa daí tá certa, porque são exatamente as artérias coronárias que vão irrigar a musculatura cardíaca e essa musculatura é tecido estriado cardíaco. Então, 3 está certa. 4. A obstrução mostrada na figura 3 diminui o fluxo de oxigênio para o músculo cardíaco, que passa a ser suprido diretamente pelo sangue arterial que sai do ventrículo esquerdo. Não. O que vai suprir a musculatura cardíaca não é o sangue que sai do ventrículo. O sangue que sai do ventrículo, ele não vai diretamente do ventrículo esquerdo, né? Ele não vai diretamente para a musculatura cardíaca. Ele sai em direção à artéria aorta, que vai distribuir esse sangue. O que vai trazer esse sangue para irrigar a musculatura cardíaca são as coronárias. Então, a 4 não está certa. 5. Uma alimentação rica em gorduras saturadas contribui para a formação de placas de gordura nas artérias coronárias, que podem levar ao infarto do miocárdio. Certo, essas placas de gordura, elas vão ficar presas aí nas paredes das artérias, né, inclusive das artérias coronárias. Isso diminui o fluxo sanguíneo por aquela artéria. Isso sim, sendo na artéria coronária, pode levar ao infarto do miocárdio, tá? Então, nesse caso aí, as opções corretas, elas estão representadas aí pela alternativa A, apenas a 2 e a 5. Número 7. A respeito do coração, assinale a alternativa correta. A alternativa correta nossa aí é a alternativa A. Observa. Os nós atrioventricular e sinoatrial são responsáveis pelo controle do ritmo cardíaco. Sim, a gente viu que tanto o nó sinoatrial quanto o nó atrioventricular, eles participam do controle miogênico, né? Tanto do ritmo cardíaco, né, da frequência desses batimentos, ok? Número 8. Uma pessoa, em decorrência de determinada patologia cardíaca, apresenta obstrução parcial ao fluxo de sangue da válvula mitral. Uma consequência desse efeito será, aí a opção correta também é a letra A, acúmulo de sangue nos pulmões. A válvula mitral, né, bicúspide ou mitral, é a válvula que está aí no lado esquerdo do coração, né? Bem na saída, digamos assim, né? Do sangue que vem dos pulmões, né? Então, do sangue que vem aí pelas veias pulmonares. Então, essa válvula, ela fica aí nessa posição e se ela tiver com algum problema, alguma obstrução, esse sangue que está vindo dos pulmões, ele não consegue desembocar corretamente onde? No átrio esquerdo. E isso vai fazer com que esse sangue vá ficando ali acumulado, perdão, esqueci a palavra, que ele vai ficando ali acumulado e esse acúmulo, inclusive, pode fazer com que ele volte aí em direção aos pulmões. 9. Quando analisamos as paredes abertas de um coração humano, observamos que a cavidade cardíaca apresenta septos. São esses septos que dividem o coração em 4 câmaras. Um desses septos, o interventricular, apresenta um septo sagital que divide a porção inferior do coração em 2 câmaras,
ou seja, 2 ventrículos, direito e esquerdo. No entanto, em alguns casos, crianças podem nascer com um defeito no coração denominado comunicação interventricular, ou seja, uma abertura no septo interventricular que permite a comunicação entre os 2 ventrículos. A consequência imediata que esse defeito trará para a circulação sanguínea da criança será, então aí nós temos a opção letra B, a mistura dos sangues arterial e venoso, prejudicando a oxigenação dos tecidos. Se esse defeito, né, essa comunicação está entre o lado direito e o lado esquerdo, significa que vai haver uma comunicação, né, uma mistura aí do sangue que é venoso, que está no lado direito, com o sangue que é arterial, que está no lado esquerdo, né? Então, qual vai ser o prejuízo? Aquele sangue arterial, que era para estar 100% arterial, ele, ao se misturar com o sangue venoso, começa a ter uma diminuição na sua oxigenação, né? Então, isso vai prejudicar, sim, a oxigenação dos tecidos. E, número 10, a última desse capítulo, o miocárdio, o músculo cardíaco dos mamíferos, não entra em contato direto com o sangue contido nas cavidades do coração. Nesses animais, o miocárdio é irrigado por artérias denominadas coronárias. Em muitas doenças cardíacas, ocorre o bloqueio, o entupimento das artérias coronárias, o que pode levar a lesões do miocárdio. Uma abordagem experimental para o tratamento de bloqueios coronarianos consiste em fazer minúsculos furos nas paredes internas do ventrículo esquerdo. Por que esse tratamento é eficaz no caso do ventrículo esquerdo, mas não no caso do ventrículo direito? Gente, vamos raciocinar. No ventrículo esquerdo, né, o miocárdio ele vai ter contato com o sangue arterial. Então, esses pequenos furinhos, né, nas paredes do ventrículo esquerdo vão permitir que o sangue saia do ventrículo esquerdo e banhe o miocárdio, né? Então, esse sangue é um sangue arterial. Se isso for feito no ventrículo direito, o sangue que vai banhar o miocárdio vai ser sangue venoso. Então, não vai ajudar o problema do entupimento, o problema da oxigenação do miocárdio, ok? Vou passar aqui rapidinho para as questões do capítulo 18, que é o capítulo de sistema respiratório, para a gente fazer aqui a nossa correção também. Vamos lá, vamos começar aí, número 1, das atividades para a sala. O ronco é um ruído provocado pelo estreitamento ou obstrução nas vias respiratórias superiores durante o sono. Esse estreitamento dificulta a passagem do ar e provoca a vibração dessas estruturas. A sequência correta da passagem do ar pelo sistema respiratório a partir das cavidades nasais é... Aí nós temos como certa a opção B. Então, vamos acompanhar, ó. Faringe, então, primeiro cavidades nasais, depois faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares, ok? Número 2, na expiração ocorre, letra C, relaxamento da musculatura intercostal, tanto da musculatura intercostal quanto do diafragma. Quando essas musculaturas relaxam, há uma diminuição no espaço da cavidade torácica e, com isso, há uma compressão dos pulmões e daí o ar ele é eliminado de dentro dos pulmões. Número 3. A tabela mostra a composição gasosa no ar inspirado e no ar expirado por uma pessoa. Então, a gente tem aí em relação ao nitrogênio, ao oxigênio e ao dióxido de carbono. A diferença no ar inspirado e no ar expirado. Observa que no nitrogênio não há diferença, vai ter diferença em relação ao oxigênio e em relação ao dióxido de carbono. Com base na fisiologia humana, é correto afirmar que
Letra C. O aumento da porcentagem de dióxido de carbono no ar expirado decorre do metabolismo celular para a produção de energia, ou seja, esse gás carbônico expirado, ele é proveniente, né? Ele é um resíduo do metabolismo das células. Metabolismo esse que as células realizam para obter energia, ok? Seguimos aí, então, para as atividades propostas. Número 1. O transporte de gás oxigênio no organismo se faz principalmente... E, gente, peraí que eu acho que eu pulei aqui em cima. Perdão, pulei. Perdão, número 4 ainda, para a gente terminar aí a parte da sala. Atividades em sala. Em muitos animais, os sistemas respiratório e cardiovascular apresentam relação funcional entre si. Em relação aos dois sistemas, considere as proposições a seguir. 1. Hematose é a transformação do sangue venoso em arterial. 2. O sangue que chega aos pulmões é sangue arterial e rico em oxigênio. 3. As veias pulmonares transportam sangue venoso dos pulmões ao coração. 4. As artérias pulmonares transportam sangue venoso até os pulmões. Estão corretas apenas, então nossa opção correta aí é a letra E. Estão corretas apenas 1 e 4. Hematose é a transformação de sangue venoso em arterial e artérias pulmonares transportam sangue venoso até os pulmões. Número 5. Uma pessoa que vive em uma cidade ao nível do mar pode ter dificuldade para respirar ao viajar para La Paz, na Bolívia, cerca de 3.600 metros de altitude. Qual o efeito da pressão parcial de oxigênio em La Paz sobre a difusão do oxigênio no pulmão para o sangue em comparação com o que ocorre ao nível do mar? Como o sistema de transporte de oxigênio para os tecidos responde a esse efeito após uma semana de aclimatação do viajante? Então, o que acontece? O fato de La Paz, ter essa altitude, isso significa que há uma diminuição da pressão de oxigênio, da pressão do oxigênio atmosférico. E isso vai dificultar a difusão, o processo de difusão, porque você tem uma diminuição dessa pressão, tá? Então, a pessoa, numa condição como essa, ela pode sentir falta de ar e ela pode ter um aumento da frequência respiratória. Esse aumento da frequência respiratória para quê? Na tentativa de obter mais oxigênio. A aclimatação que vai ocorrer aí, como dito, com o viajante após uma semana, ela vai fazer com que essa pessoa consiga, ter a respiração melhor, porque vai ocorrer um aumento da produção de hemácias. Então, o organismo, ao perceber, que não está conseguindo transportar quantidade suficiente de oxigênio, aumenta a produção de hemácias, e aí, com o aumento dessa produção de hemácias, esse transporte ele passa a se tornar eficiente, porque a quantidade de hemácias realizando o transporte vai ser maior, ok? Agora sim, a gente passa para as atividades propostas. Vamos lá, então. Número 1. O transporte de gás oxigênio no organismo se faz principalmente, letra D de dado, pela hemoglobina existente nas hemácias, ok? Então, a gente falando do oxigênio, o principal é a hemoglobina aí das hemácias. Número 2. Praticar uma atividade física é uma experiência muito prazerosa. No entanto, às vezes, ocorre uma forte dor na região abdominal que obriga a pessoa a parar com a atividade. Essa dor pode estar associada à falta do gás oxigênio em um músculo que participa da respiração. Que participa da respiração fisiológica e fica localizado entre o tórax e o abdômen. Isso acontece provavelmente porque o exercício está sendo feito em um ritmo mais intenso que o condicionamento aeróbico do praticante e, em consequência, a respiração não consegue suprir
a demanda do gás oxigênio solicitado pela musculatura. O músculo a que o texto se refere é denominado... Qual é esse músculo, gente, que está aí, ó, entre o tórax e o abdômen? Letra D, diafragma. Número 3. Analise a seguinte reação química que ocorre no sangue humano, tá? Então, aqui a gente tem a reação química aí. Essa reação química corresponde à principal forma de transporte, letra A, do gás carbônico. Lembra que quando a gente falou, né, sobre o transporte do gás carbônico, a gente viu que a maior parte desse gás carbônico ela vai reagir com a água para que ocorra, né, e vai ter a participação da anidrase carbônica para que esse transporte possa ocorrer. Número 4. No esquema a seguir, o aparelho respiratório humano está sendo representado e nele são localizadas suas principais estruturas, tais como vias aéreas superiores, traqueia, brônquios, bronquíolos terminais e sacos alveolares, que se encontram numerados. Sobre esse desenho são feitas as 3 afirmativas a seguir. Então, vou puxar aqui para a gente poder ver quais são. Deixa eu ajustar aqui a imagem. Então, a gente está vendo o desenho aí. Acompanha aí no livro de vocês, porque aqui não vai dar para aparecer tudo. Vamos ver quais são as afirmativas. 1. Em 4, o ar passa em direção aos pulmões após ter sido aquecido em 1. Então, a gente vai ter que descer para poder olhar 4, tá? Estamos vendo aqui 4, ó. Em 4, exatamente essa estrutura que está sendo mostrada aqui, ó. O ar passa em direção aos pulmões após ter sido aquecido em 1. Em 1, o 1 tá aqui em cima, ó. Vamos ver quem é o 1 que tá mostrando aqui. Olha aqui o 1 aqui, ó. Tá? Volta lá para baixo. 2. Ih, tirei da posição. 2. Em 6, o oxigênio do ar penetra nos vasos sanguíneos, sendo o fenômeno conhecido como hematose. Vamos ver quem está numerado como 6. Olha aqui quem está numerado como 6. Ó, aqui a gente vê o 6, ó. Observa que o 6 é exatamente essa estruturazinha. Não tá aparecendo muito bem, deixa eu abaixar. 6 é esse pedacinho aqui de cima, tá vendo? Não é esse pedaço terminal aqui, não. Esse pedacinho aqui de cima é o 6. E a última afirmação aí, ó. Em 8, o gás carbônico proveniente do sangue passa para o ar. Vamos ver quem é 8. Olha aqui quem é 8, ó. Essa estruturazinha aqui, tá? Bom, então, o que temos aqui? Assinale qual é aí a nossa opção. A nossa opção é D de dado, se somente 1 e 3 forem corretas. A 1 é correta porque quando o ar passa pela traqueia, ele, né, tá indo em direção aos pulmões, verdadeiro, e ele já foi aquecido em 1, lá nas cavidades nasais, né? Então, as cavidades nasais serviram aí também para o aquecimento do ar. Quando o ar passou pela região da traqueia, ele já estava aquecido. E depois, 3 também correta. Em 8, o gás carbônico proveniente do sangue passa para o ar. Exatamente, a gente viu ali que a estrutura 8 são os sacos alveolares onde ocorre a hematose, tá? Subir um pouco para a gente ver a número 5. A respiração é a troca de gases do organismo com o ambiente, na qual os gases entram e saem dos pulmões graças à contração do diafragma. Sabendo disso, considere as etapas do processo respiratório no ser humano listadas a seguir. 1. Durante a inspiração, o diafragma se contrai e desce, aumentando o volume da caixa torácica. 2. Quando a pressão interna na caixa torácica diminui e se torna menor que a pressão do ar atmosférico, o ar penetra nos pulmões. 3. Durante a expiração, o volume torácico aumenta e a pressão interna se torna menor que a pressão do ar
atmosférico. E 4, quando o diafragma relaxa, ele reduz o volume torácico e empurra o ar usado para fora dos pulmões. Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas. Aí a nossa opção é letra D de dado. 1 está correta, 2 está correta e 4 está correta. A única errada é a opção 3. Vamos virar aqui. Número 6. Deixa eu ajustar aqui mais uma vez. Número 6. Analise as 3 afirmações sobre o controle da respiração em humanos. 1. Impulsos nervosos estimulam a contração do diafragma e dos músculos intercostais, provocando a inspiração. A concentração de dióxido de carbono no sangue influencia o ritmo respiratório. 3. O ritmo respiratório pode ser controlado voluntariamente, mas, na maior parte do tempo, tem controle involuntário. Está